Olá, o programa Conexão está no ar e hoje a gente vai falar sobre as curiosidades, mitos e verdades sobre a química. Você aí, me vendo agora, nem faz ideia que seu aparelho de TV depende do conhecimento da química para a produção de diversos materiais, para que a sua TV funcione. E para ficar sabendo um pouquinho mais sobre esta ciência, convidamos o professor do curso de Química da UniABC, Acésio Facchini Júnior. Olá, professor, tudo bem? Olá, Nádia. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com os nossos telespectadores, para falarmos um pouco sobre a química, as suas inovações, a sua história e como ela interage com a nossa vida. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E as pessoas elas nem imaginam que no dia delas está repleto de coisas relacionadas à química, né? Até no amor existe química, cientificamente falando, né? E há também muita confusão nas questões conceituais. Por exemplo, é mito ou verdade que nenhuma substância natural é nociva? Olha, quando nós falamos de química, é sempre um desafio, porque ela tem, talvez por uma questão histórica, uma série de preconceitos, uma série de questões não entendidas que levou as pessoas, de uma certa maneira, a pensarem na química como algo que não se faz presente em suas vidas. Quer dizer, entender como a química funciona, entender como a química ela pode nos auxiliar, sempre foi papel do cientista. E o cientista foi visto pela história como alguém distante da realidade, alguém trancado no laboratório, alguém que não tem uma conexão com as necessidades do dia a dia. Mas isso, na verdade, foi um conceito criado justamente para preservar os conhecimentos que a química é capaz de produzir e que produzem riquezas, que produz novas tecnologias, que, de uma certa maneira, ajudam uma nação a construir o poder. Então, no passado, trancar o cientista, trancar a química e fazer com que ela fosse vista de uma forma deturpada, de uma forma estranha, de uma forma ruim, era intencional. Mas hoje nós sabemos que isso não é verdade. Até porque muitas coisas que nós interagimos, ou melhor, não há nada que nós possamos interagir que não seja feito de algo químico. Seja ele natural, seja ele artificial, seja ele sintético, enfim. Qualquer coisa que há no universo é feita de química. Até porque a matéria é feita por substâncias, substâncias são feitas por átomos, e átomos são feitos por uma série de partículas que estão organizadas em função da forma com que a natureza os fez. Né? Então, este entendimento ele precisa ser construído, né, para que as pessoas possam superar esta ideia de que existem coisas sem química. Né? Então, acho que este papel é o papel da escola, é o papel do professor, fazer com que esta compreensão seja construída na escola desde das séries iniciais, né, para que a gente possa superar talvez essa forma de entendimento errôneo da química e que a escola tenha um papel fundamental de ajudar a sociedade a perceber isto. É que às vezes a gente pensa que a química está distante da gente, quando na realidade agora é o nosso trabalho aproximar a química do nosso dia a dia, porque ela faz parte. Não, a química está, na verdade, muito próxima de nós. Quer dizer, quando você, na abertura, né, da nossa conversa, né, chamou a atenção do telespectador para falar um pouco da questão da televisão. Né? Quando nós olhamos para a televisão, nós temos ali uma série de materiais cerâmicos, uma série de materiais metálicos, uma série de materiais poliméricos, para que este fenômeno hoje tão comum no dia a dia, que é a televisão, que é o meio de comunicação, possa acontecer, foi necessário todo um desenvolvimento tecnológico que começou num laboratório, que pode ter sido intencional ou não, né? Até porque os conhecimentos produzidos pela ciência nem sempre são claros, eles podem se revelar a partir das pesquisas. Né? E essa distância, né, de que nós não interagimos com a química, eu não tenho nada a ver com a química, isso não é verdade. Quer dizer, quando eu abro a minha torneira para tomar um simples copo d'água, existe uma tecnologia hoje moderníssima para que eu possa produzir uma água de qualidade, uma água potável, para que eu possa abastecer a população da região metropolitana, das grandes cidades. Quer dizer, a gente tem um trabalho muito forte dos químicos, dos cientistas envolvidos para tratar a água, que é uma coisa tão simples e que nós não percebemos que ela contém ali muita química envolvida neste processo.
E a gente vai desmistificar isso, né? Está falando tudo isso. E sobre os produtos que não possuem química? Que a gente às vezes fala, não tem química. Afinal, existe algum produto que não tenha química? Aí eu preciso fazer uma interação e aí os profissionais de marketing que me desculpem, mas na verdade talvez seja uma estratégia das empresas, dos profissionais da propaganda, da comunicação, para construir talvez estratégias de venda de produtos como aproveitando exatamente este histórico que foi construído desde o passado, como química é ruim, química faz mal, a química é algo perverso, né? Uma fábrica de produtos químicos é um dano para uma cidade, para o meio ambiente. Então se aproveita dessa questão para eu colocar lá, produto isento de química. Mas se nós voltarmos àquilo que eu disse há pouco, não há nenhuma matéria que não seja feita de química. Então, quando se tem assim, um rótulo de um produto isento de química, na verdade o que eu quero dizer ali é que talvez aquele produto seja isento de conservantes, seja isentos de corantes. De algumas determinadas substâncias. Perfeito. Determinadas substâncias que são colocadas com uma função muito determinada num alimento, que é para promover alguns benefícios, como, por exemplo, estender o prazo de validade, dar uma cor ou realçar uma cor, realçar um sabor. Então, estas substâncias, elas têm funções, né? E se elas estão no alimento, é porque elas foram estudadas, foram examinadas e foram adicionadas, né? São chamados aditivos químicos, com funções. Só que nós criamos, talvez, uma ideia de que se eu tenho um determinado aditivo químico, isso pode fazer mal à saúde. É óbvio que hoje nós temos condições de fazermos estudos de laboratório muito mais avançados para eu verificar se um determinado corante ele tem um potencial alergênico maior ou menor. Então hoje essa inter-relação que há entre a química, a biologia, a medicina, a farmácia, ou seja, as áreas da ciência de um modo geral, elas se conversam. São multidisciplinares. São multidisciplinares. Então, quando nós dissemos lá, produto isento de química, não é verdade. Eu posso estar com um produto isento, talvez de algumas substâncias que possam ser potencialmente alergênicas ou potencialmente elas podem desenvolver distúrbios hormonais, o que é muito comum hoje nas crianças, né, o que é muito comum mesmo em adultos, né? Você tem as substâncias que os estudos da Anvisa, do FDA, que é um órgão americano, comprovou que eram utilizadas e depois de estudos realizados, verificou-se que essas substâncias elas apresentam ao longo, a um prazo mais estendido, algum efeito colateral. Então elas são recolhidas e são proibidas de serem usadas. Quer dizer, assim se faz a ciência, assim se faz os conhecimentos, principalmente na química. Né? Eles precisam ser amadurecidos, precisam ser investigados, né, para que a gente possa sair dessa questão do senso comum. É produto isento de química. Isso é senso comum. Né? Isso denota que realmente tanto a empresa a empresa que se apropria dessa questão de marketing, ela está explorando o fato do consumidor não ter um conhecimento correto sobre a química e não ser devidamente alfabetizado em química. E aí nós voltamos na questão da escola. Ou seja, será que os professores de química nas escolas, eles estão de fato ajudando a construir esta percepção, esta questão da chamada alfabetização científica, que é extremamente importante para nós compreendermos a sociedade atual? Com certeza. Mais uma questãozinha. Tudo que é sintético faz mal? Não. Na verdade, de novo, nós voltamos nos mitos e verdades. A ideia do sintético hoje é que fez com que o mundo se tornasse da forma como ele é. Um mundo desenvolvido, um mundo cheio de tecnologias. E aí talvez nós podemos nos remeter a uma questão histórica, a um personagem que era Fischer, quando ele, investigando algumas propriedades de substâncias orgânicas, ele percebeu que essas substâncias, que eram substâncias naturais, por uma série de reações químicas da natureza orgânica, ele poderia sintetizar e produzir moléculas que eram muito parecidas com as moléculas naturais.
como por exemplo os ésteres, que nos dão os cheiros agradáveis, né? Os cheiros de alguns determinados alimentos, os cheiros de alguns determinados perfumes, né? Imagina, por exemplo, se eu tivesse que comprar um perfume, né? E este perfume ele é fabricado com odor de rosas. Para uma larga escala, eu não teria rosas disponíveis para fazer um processo de eufloragem, que é a extração daquele éster que dá o cheiro de rosa para adicionar num determinado perfume. Se não fosse a química sintética, a síntese de substâncias químicas, eu não poderia produzir hoje essa diversidade de produtos que eu tenho e que precisam estar nas prateleiras dos mercados, dentro dos shoppings, para atender a nossa necessidade de consumo. Seria impossível. Seria impossível, né? Mesmo que seja para os consumos básicos. Se não fosse a química sintética, eu não teria condições de ter alimento disponível para a população. Então, este entendimento da síntese, quer dizer, a química sintética, produtos sintéticos, vem da ideia de que eu pego uma determinada substância, promovo algumas reações de natureza de engenharia química, de engenharia molecular, e faço com que esta reação produza uma determinada substância que ela foi produzida a partir de reações artificiais, realizadas no laboratório, realizadas na indústria, e que elas têm propriedades iguais ou muito semelhantes àquelas que eu encontro na natureza. Professor, a gente vai dar uma paradinha. Conexão volta daqui a pouco falando mais sobre química. Conexão está de volta falando sobre química com o professor Acésio Facchini Júnior. Professor, o que podemos considerar como lixo químico? Todo lixo é químico? Sim, Nádia, todo lixo é químico. Até porque toda substância que nós jogamos fora, e aí nós temos que pensar no conceito de lixo. Lixo é tudo aquilo que não nos serve mais, aquilo que vai ser descartado e que já teve a sua utilização e hoje não serve mais. Isso é algo material, portanto, é uma substância química. Mas aí nós precisamos ser capazes de estabelecer uma classificação deste lixo. E aí entra aquela ideia de uma coleta seletiva, de uma reciclagem, de situações que hoje são extremamente importantes para uma cidade, uma grande cidade, até porque como é que eu vou arrumar um espaço para dispor essa quantidade de lixo que é gerada? Produzimos toneladas, né, por dia. Muito, é um volume imenso. Então nós precisamos, talvez, e aí não talvez, com certeza, repensar, né, o modelo de consumo que nós temos na sociedade atual. E é papel da escola ajudar o aluno, portanto, ajudar o cidadão, através de um processo de alfabetização científica, ser capaz de classificar e selecionar o seu lixo. E aí o nosso telespectador, você, eu, nós temos que pensar, em casa, eu sou capaz e promovo a chamada coleta seletiva? No meu bairro existe uma política pública de coleta seletiva? Como é que eu participo desse programa e como é que nesta pequena ação eu contribuo com o meio ambiente? E agora uma curiosidade. Sobre um certo refrigerante. É mito ou verdade que ele pode desentupir pia, tirar manchas? Essa é uma pergunta bastante interessante que muitas vezes acontece nas aulas, nos bate-papos, né? É verdade. Olha, desde criança eu ouço isso. É verdade. Um determinado refrigerante, sim, é capaz de desentupir pia. Mas por que ele é capaz de promover este efeito de desentupimento de pia? Porque este refrigerante contém na sua formulação ácido fosfórico. Então ele é uma substância ácida. Na verdade, qualquer refrigerante é uma substância ácida, é uma substância gaseificada. Então, quando eu jogo ele na pia, este pH, que é um pH extremamente baixo, pH é uma escala, né, uma escala produzida a partir de cálculos matemáticos, que vai de 0 a 14. Então, quando eu tenho algo com pH 7, é algo neutro. Este refrigerante tem pH em torno de 3, 3,5, então pH ácido. Né? E aí por isso que ele é capaz de reagir com o material que está dentro da pia e é capaz de tirar e desentupir aquilo. Tirar mancha de ferrugem de um tecido,
Porque se essa mancha de ferrugem é uma substância que é um óxido de ferro, vai haver ali uma reação de óxido, redução, solubilizando esse material. Mas a gente não tem que se preocupar com o pH do refrigerante, até porque o pH do nosso estômago é bem menor do que isso. Graças a Deus, né? Porque a gente fica imaginando, se pode desentupir a pia, o que faz com o estômago, né? Mas o problema do refrigerante não é o pH. O problema do refrigerante é o açúcar, é o excesso de sódio. São estas outras substâncias que são muito mais prejudiciais e que elas, nesses mitos e verdades, acabam sendo não consideradas. Né? O alto teor de açúcar, né, que causa obesidade, que hoje nós temos aí uma série de adolescentes que estão sofrendo deste mal, né, a alta concentração de sódio, que desenvolvem doenças de hipertensão, que é um problema de saúde pública. Né? Então não se preocupe com o pH, se preocupe com estas questões que são muito mais danosas à saúde do que o pH. Professor, qual a diferença entre fenômeno físico e químico? Essa é uma questão muito importante e ela é provocadora, até porque muitos professores, muitos livros didáticos, eles começam, né, a partir dessa discussão, a promover em sala de aula o entendimento, né, de fenômenos de natureza física e natureza química. Um fenômeno físico é aquele que promove a transformação da matéria do ponto de vista de organização. Por exemplo, se nós pegarmos a água, quando eu pego a água e coloco no meu congelador, ela passa para o estado sólido. Eu tenho gelo. Quando eu pego a água e coloco no fogão para fazer café, começa a haver uma evaporação. Então esse gás que sai de lá é água no estado líquido. Se nós olharmos do ponto de vista químico, a água é composta por hidrogênio e oxigênio, H2O, exatamente nessas proporções. A água, seja no estado líquido, seja no estado sólido, seja no estado gasoso, ela continua sendo H2O. Então não houve transformação química, o que houve foram transformações físicas. Agora, no momento em que eu pego esta água e promovo uma reação química que faz com que este hidrogênio se desligue, quebre a ligação entre o oxigênio e faça uma substituição, ou seja, eu troco os elementos químicos, a água deixa de ser água. E isso é um fenômeno químico. Então, o fenômeno químico é todo aquele que ocorre reações químicas. Havendo reação química, é um fenômeno químico. E existe líquido que não molha? Existe. Na verdade, para que algo mole, é necessário que haja uma interação entre o líquido e a superfície ou o material que está interagindo ali. Molhar significa estabelecer ligações químicas, que são as chamadas ligações intermoleculares. Então, quando eu pego um tecido e esse tecido é molhado com a água, significa que a água está se ligando às moléculas do tecido. E aí, ao se ligar, eu vou ter uma interação entre uma substância líquida e uma substância sólida. Agora, se eu tomar como exemplo o mercúrio, mercúrio é um metal líquido, que está dentro do termômetro, que a gente conhece muito bem. O mercúrio, mesmo sendo um líquido, ele não molha o vidro. Ele não molha outros materiais, né? Por isso que ele é um líquido que não molha. Né? Existem algumas outras substâncias também que promovem este efeito. Né? O mercúrio, muito usado no garimpo. Né? Se eu misturar ele com uma superfície com material de ouro, ele vai molhar o ouro, porque ele vai interagir. Então, molhar para nós químicos significa interação. Quando há interação, há um fenômeno de molhamento. Existe também papel de plástico? Existe. Na verdade, existem hoje infinitas possibilidades para o mundo do plástico, né? Até por isso que existe hoje um curso chamado de Tecnologia em Polímeros. Né? O polímero nada mais é do que uma substância sintética, que eu parto lá do petróleo com uma das moléculas possíveis, o eteno. A partir do eteno eu começo a promover uma série de reações e promover substâncias sintéticas, que aí eu posso organizá-las em retículos cristalinos, em formatos, em estruturas que possam imitar as estruturas poliméricas da natureza. O papel é uma estrutura polimérica, a celulose é uma estrutura polimérica.
Então, quando sinteticamente eu consigo fazer com que esse material tenha as mesmas propriedades de textura, porosidade, então eu tenho algo que ele parece muito com papel, chegando até a nos confundir, mas na verdade não é de celulose, ele não é natural, ele é sintético, é um produto derivado do petróleo. Muito bem. E como a química contribui no tratamento de beleza? Isso acaba provocando, principalmente para as pessoas mais vaidosas, né, são os chamados milagres da química. Na verdade, os produtos de beleza, os produtos cosméticos hoje, eles são produtos e resultados de uma série de pesquisas e avanços, né, que nos leva a pensar na ciência com uma das suas principais questões, que é a interdisciplinaridade. São questões interdisciplinares, ou seja, eu tenho que pensar numa substância química, como é que eu posso isolar essa substância, quais são os benefícios que a substância traz para a pele, para o cabelo, para o metabolismo, né, no sentido de contribuir para melhorar a nossa aparência, né? Até porque hoje nós podemos, né, nos dar ao luxo de pensarmos e usarmos uma série de produtos cosméticos para melhorar a pele, deixar uma aparência mais jovem, enfim, isso faz parte da vida do homem moderno. E a química contribui muito para isso, né? Não dá para pensar num produto cosmético sem a química. Para finalizar, porque o nosso tempo está acabando, e cuidado com os românticos com esta pergunta. E a química do amor? Como que ela funciona? Olha, a química do amor é algo muito interessante e, de novo, é uma questão interdisciplinar. Né? Eu diria aí que nós, para entendermos a química do amor, do ponto de vista científico, do ponto de vista de reações químicas, nós precisamos aí de químicos, de biólogos, de bioquímicos, de médicos, de farmacêuticos. Por quê? A química do amor nada mais é do que uma série de reações provocadas no organismo, promovidas a partir de hormônios, de enzimas, de proteínas, enfim, são uma série de substâncias bioquímicas que o nosso próprio corpo produz e que geram resultados. Esses resultados são, na verdade, as nossas sensações. A sensação de prazer, né? Então eu poderia dizer que existe a química da dor? Sim, existe a química da dor. Existe a química da tristeza? Sim, né? E aí nós poderemos pensar, se existe a química do amor e existe a química da tristeza, poxa, então a química pode contribuir na cura e no tratamento de depressão? Porque se existe química do amor, é porque existe a química da depressão? Sim. Né? Então existem uma série de substâncias químicas hoje que são utilizadas no tratamento para fazer regulação de humor, né? Então o amor, né, e a sua brincadeira com os românticos, o amor é produto de uma reação química? É. E eu posso fazer com que este amor ele possa ficar mais intenso, menos intenso, quando eu uso uma substância química? Pode. Então, existe uma série de substâncias sintéticas que são usadas de maneira até ilícitas, né, chamadas de a pílula do amor. Né? Então, dos desdobramentos, né, da ciência, um dos desdobramentos da química. Não tem nada a ver com substâncias que dizem que são afrodisíacas? Também. As substâncias afrodisíacas, elas são afrodisíacas justamente porque elas podem estimular o nosso libido. Né? O nosso libido, ele é produto exatamente de reações hormonais, né, que podem haver entre a testosterona, o estrógeno. Então, são substâncias que, quando potencializadas, elas podem trazer uma maior ou uma menor sensação. Então, os afrodisíacos já conhecidos dos nossos antepassados, eles não são mitos, são verdades. Né? Eles são substâncias, muitas vezes naturais, que quando consumidas podem estimular a produção, né, desses hormônios e potencializar algumas sensações, né? O que pode ser muito interessante. Com certeza. Então, românticos, por favor, continuem românticos. Professor, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito legal a nossa conversa. Nádia, foi um prazer falar com você, contribuir com o programa, falar um pouco da química. Para mim sempre é um prazer falar dessa ciência que eu estudo,
que eu me dedico, que é a minha profissão, né, falar com os telespectadores, ajudar a construir este entendimento, né, sobre esta área do conhecimento extremamente importante para o mundo moderno e muito carente de profissionais, de bons profissionais. Então fica aí o convite para aqueles que gostam de ciência, que gostam da química, se aprofundar, buscar entender mais sobre este conhecimento. Obrigada, professor. Conexão fica por aqui e você já sabe, mande sugestões ou críticas, sugestões de pauta para a gente para o e-mail tvunibc@unibc.br. E a gente tem um encontro marcado no próximo Conexão. Um beijo, até lá!